Os livros são fundamentais no processo de desenvolvimento das crianças. Elas se inspiram nas obras para criar histórias e trabalhar com a imaginação. Empatia, linguagem, raciocínio. A literatura abre novas janelas para os pequenos. A professora Lígia Mena, nossa convidada no Opinião Livre, conhece bem esse universo. Doutora em letras, ela estuda a formação de novos leitores e publicou livros didáticos e pesquisas sobre literatura infantil. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda, Obrigada, Lígia. Silvia. Muito feliz pelo convite, né? É importante a gente divulgar o trabalho da gente, né? E discutir um tema tão importante, né? Muito bem, deixa eu mostrar a capa do livro, Literatura Infantil Além do Livro. Isso. O que você quer dizer com a literatura infantil além do livro, Lígia? Esse é um produto da minha tese de doutorado, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisas lá da FEFELESH, lá da USP, e tenho pesquisado literatura infantil desde o mestrado, desde o doutorado. Quando você estuda a história da literatura infantil no Brasil, ou mesmo em Portugal, em outros lugares, se fala muito do livro, do livro, do livro. Mas você tem muitas publicações que foram feitas em revistas, em jornais, em almanaques, e isso ficou deixado um pouquinho de lado nessa história da literatura infantil. Então, com o meu trabalho, eu pesquisei mostrando que a literatura infantil não estava só nos livros. Principalmente no momento que você tem uma questão do mercado, se você não tem um mercado editorial ainda consistente, as revistas e os livros eram o caminho, né, para a publicação de contos, de poemas. Isso aconteceu muito na literatura adulta. Na literatura adulta tem bastante coisa sobre isso. Sim. Né? Por exemplo, no século XIX, se publicavam os folhetins. Ninguém publicava um livro direto, né? E os folhetins iam nos jornais. E literatura infantil, como é que fica isso? Aí essa pesquisa me encantou e eu acabei seguindo, então é além do livro. Então a literatura infantil está no livro, mas ela está além do livro, nos jornais, nas revistas e nos almanacs. E ela trata de novos leitores, né? Das relações entre literatura infantil, a imprensa. Isso. Quer dizer, você fez uma pesquisa aí, como é que foi essa pesquisa? Você fez uma pesquisa, você foi lá no fundo realmente, né? Buscar coisa que não tinha um ratinho. Para pesquisar, né? Eu estava até lembrando, né, que eu fui no acervo do José Mindlin, que agora tem a brasiliana José Mindlin lá na USP. Mas sabe que eu conheci Você conheceu? a biblioteca que ele tinha na casa dele? Então. Eu fui lá visitar José Mindlin, olha, um pouco antes dele falecer. Então. Uma coisa, realmente é um tesouro, né? E eu fui pesquisar a revista Tico Tico. Então, nesse meu livro eu falo da revista Tico Tico. E tinha poucos acervos na Biblioteca Nacional, estavam sumidos. Na Biblioteca Monteiro Lobato eu procurei em vários lugares e fui na casa dele, nessa casa. Então você chegou a ver, né? Cheguei a ver, entrei, era todos os quartos com livros, é. e lá eu pesquisei a revista Tico Tico, né? Mas isso, quando eu fazia o meu mestrado, eu descobri que havia um jornal português chamado Senhor Doutor. Um jornal para crianças de 1933. Curiosamente, um burro na capa, fumando charuto, politicamente incorreto. Nossa. Hoje, né? Porque as crianças dessa época não eram tratadas como crianças, Não né? era, né? Não tinha essa preocupação, né, do politicamente correto e coisas assim. Então, esse jornal me chamou muita atenção, o jornal Senhor Doutor. E eu falei, nossa, mas será que no Brasil tinha alguma coisa assim também, né? Jornal para criança, específico para criança. Aí eu fui atrás da revista Tico Tico, que ela é desde 1905, ela terminou em 1950, mudou muito o seu editorial, tudo. Mas eu peguei justamente os anos 30, porque nos anos 30 você tem o começo das histórias em quadrinhos. Quando começam as revistas de quadrinhos, o Gibi, Suplemento Nacional, começam algumas publicações nos quadrinhos, esses jornais que tinham literatura infantil, eles vão morrendo. Eles vão morrendo porque eles vão perdendo o sentido. Aí o que acontece com esses jornais? Eles bifurcam. De um lado você tem as HQs, né? os comic books, ou bandas desenhadas que falam em Portugal, os gibis, que é só com histórias em quadrinhos, e o livro de literatura infantil. Né? Então começa o livro. Então você tem Começou então em 1930. Mas o período que eu escolhi, 1930, porque é a época do salazarismo, época aqui também do getulismo, né? Então eu gostei dessa época para pesquisar. Você fez só no Brasil? Brasil e Portugal. Tá. Brasil e Portugal. É lógico, eu falo, por exemplo, quando eu vou falar da literatura infantil, tem um capítulo que eu falo sobre infância, que foi um capítulo muito interessante, eu gostei de fazer, sobre concepção de infância. E como que era a concepção de infância nessa época? A concepção de infância, bem, essas revistas, esses livros, eles eram dedicados para uma classe média,
leitora, você tem 80% de analfabetos, então quem lê essas revistas, né? Então é aquele cidadão, aquele portuguesinho, aquele brasileiro que eu quero criar, dentro de alguns padrões, justamente desses estados totalitários, né? Então, as populações que eu quero criar. E quando a gente estuda concepção de infância, é muito interessante, você tem concepções de infância. Como era vista a infância? A infância, eu comecei a estudar desde o século XVII, século XVIII. A literatura infantil surge a partir do momento que eu começo a dar importância para a criança. É uma concepção da família burguesa. Eu tenho uma família, eu tenho o meu capital dentro dessa família, então eu vou educar essa criança, ela precisa ler alguma coisa. Então vamos fazer uma literatura para essa criança. No começo não tinha nada. Não tinha, eles liam qualquer coisa. Então começaram a pegar os contos maravilhosos, contos de fadas que eram histórias para adultos e começaram a adaptar para essas crianças, né? Você vê o Perrault, o Charles Perrault, que é considerado aí o pai da literatura infantil. Mas é interessante você ver que a concepção de infância vai mudando. A criança é inocente? Tem uma época que sim, tem outra que não. Tem uma época que achava que a criança era um ser maligno. Pois a criança é um ser angelical, que o ser humano nasce ruim, só a civilização que o modifica, né? Então nós passamos por todos esses conceitos? Todos esses conceitos da questão. Hoje em dia é muito amplo, você me perguntar, né? O que é criança? A criança é muito variado, né? A concepção da infância. Você acreditava que a criança era uma tábua rasa, que ela não sabia nada, que tudo que você ensinava ela ia aprender, moldando do seu jeito. E a gente sabe que a pessoa tem a sua personalidade, ela tem, né? Mas demorou para chegar nisso, não demorou? Demorou, tem a questão da psicanálise, um montão de histórias aí, né? Mas é muito interessante. Então, para falar de literatura infantil, eu falei de concepção de infância, eu falei de educação, então eu fiz uma pesquisa sobre educação desde Portugal e no Brasil, até chegar mais ou menos nos anos 30, depois eu até fui um pouquinho depois para ter uma ideia. Educação específica para criança? Educação na escola, mas você começa a perceber que você tem uma classe social mais popular, que eles são educados na rua, né? Eles são em casa? Não, na rua mesmo, assim, educados de outras formas. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi interessantíssimo. Nos anos 30, a molecada pobre mesmo ia muito ao cinema. O cinema era barato, então, você pega, por exemplo, José Saramago. José Saramago nasceu em 22, em 1930 ele tinha uns 10 anos. Ele não lia, não tinha livros na casa dele. Só tinha livros de adulto, aquela biblioteca rosa, né? Sim. E ele via o quê? As histórias que o avô contava. Era muito bonito. Ele vivia das histórias que eram contadas. Aquelas histórias. Para agitar, né? Para estimular a criatividade. É lindo ele falando do avô analfabeto, que contou todas aquelas histórias para ele. E do cinema. Então ele ficou fascinado pelo cinema. Eu acredito que o cinema seja barato, as crianças também escondidas, né, para poder assistir os filmes. Então você tem uma geração ali que começa a se alimentar com essa sétima arte. Muito interessante. Então a literatura infantil, depois nos anos 60, 70, ela ficou mais divulgada para todos. Mas no começo ela era mais para a elite mesmo, né? Você não tem assim o acesso às... Se você perguntar, outro dia eu fiz uma pesquisa, né, para as pessoas mais simples e tal, como é que você aprendeu a ler e escrever, que livros você tinha na sua casa? Aí fala, professora, não tinha livro nenhum, a gente lia cordel, a gente lia textos da Bíblia, a gente tinha ali história em quadrinhos, tem uma geração que foi formada pelas histórias em quadrinhos, né? Então, é isso Dependia da parte econômica, socioeconômica? Econômica ou do incentivo da família? Não, a parte econômica é a mediação. Se você tem uma biblioteca que oferece livros de graça para todo mundo vai ler. Você pega um museu, pega os museus abertos, não cobram nada, tá cheio de gente lá, todo mundo quer ver, né? Então, se você tem um incentivo, as pessoas vão e veem isso, né? Mesmo história em quadrinhos, era uma coisa cara. Se alguém comprava, emprestava para o outro, que o outro lia, que o outro gibi, né? O gibi. Até hoje, quando a gente que falava que a pessoa que lia o gibi, ela era rápida, né? Então, às vezes, quando a gente estava brincando entre nós, alguém não entendia alguma coisa, você não leu o gibi, né? Porque o gibi dava aquela rapidez, né? Então é muito interessante. Então eu procurei fazer essa pesquisa, pegando a educação e pegando essas obras. A revista O Tico Tico, eu faço ali um recorte. Esse jornal O Senhor Doutor, eu vejo as publicações que são colocadas ali. O que eu considero, quando a gente fala literatura infantil, existem gêneros que fazem parte da literatura infantil. Não é só o conto, só o poema. Será que eu posso considerar a história em quadrinhos como um gênero pertencente à literatura infantil? Eu falo que sim. Sim. Porque essa literatura, essa história em quadrinhos que tem nos anos 30, ela não tem balão. Ela é assim, a imagem
e a legenda embaixo. Se você recortar, você tem um livro de histórias infantis. Sim, é o livrinho hoje, certeza. é aquela imagem e o texto embaixo. Então, isso, né, foi uma tese, então eu procuro comprovar e defendo essa ideia de que a literatura infantil germina também dessas produções, dessas publicações, né, e elas foram muito importantes. E um detalhe, né, em Portugal não teve isso, mas no Brasil teve muito, a revista Tico Tico. O que tinha de propaganda, de anúncio publicitário. Mais voltado para criança, não? Não, para adulto, para parar de beber, chá de inhame, cosméticos, né? Então você vê que é um material, eles sabiam disso, você vê a concepção de criança, de infância, né? Que criança sempre existiu, mas a infância é o pai e a mãe que vai comprar, o adulto que está mediando. Então ele compra e ele vai ver. Ele que vai comprar, ele que vai ler para a criança, né? Ele que vai passar esse conhecimento. Muita propaganda, muita. E até disfarçada. Às vezes você olha uma história em quadrinhos que tem os personagens da Tico Tico que fizeram sucesso, né? O Chiquinho, o Reco Reco, o Bolão, Lamparina. E aí você vê aquele personagem, ai que bacana, é uma história em quadrinhos, você vê uma propaganda do Biotônico Fontoura. Sim, ó. Mas aí você foi até onde? Até em que ponto você foi? Eu cheguei até os anos 30, eu falo um pouquinho da revista Recreio, que nos anos 70 fez bastante sucesso também, dali germinou muita coisa, né? Você pega a Uma das pioneiras, né? A Ruth Rocha, por exemplo, um livro famosíssimo da Ruth Rocha, que é o Marcelo Martelo, foi publicado primeiro na revista Recreio. Foi publicado na revista Recreio, que era, olha como é diferente o suporte, né? Você tem a história contada e do lado você tem para recortar, para pintar. Já pensando mais na criança, bem lúdico, que é uma coisa lúdica, bem né? lúdica, e depois que foi transformado em livro, né? E até o final é diferente, né? Um é de 69, outro é de 73, a versão da Recreio é diferente da versão do livro depois. O final é um pouco diferente, porque vai se entendendo a criança como uma criança mais esperta. Por exemplo, nessa versão inicial, não sei se você vai lembrar dessa história, o Marcelo, ele é um menino que só fala tudo errado. Ele fala que o cão chama Latildo, errado não, ele criou uma própria linguagem. O cão chama Latildo, ele inventa vários nomes, né? E deixa os pais loucos. No final dessa história, ele para de falar daquele jeito, ele vira pai e ensina para a filha dele que não é desse jeito. Na versão mais contemporânea, no livro, não, os pais acham lindo aquilo que ele fez, que ele tem muita imaginação, que ele é criativo, entendeu? É um outro final. Ele aprende que cachorro chama cachorro, não é Latildo, mas os pais reconhecem que ele é o seu talento, né? Então tem uma outra visão dos pais também em relação... Visão dos pais. Então é um trabalho muito fascinante. Fiquei 5 anos investigando. É uma coisa importante para o seu público saber. Quando eu fiz a pesquisa, eu fui lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, muitos exemplares da Tico Tico, tudo destruído, né? Você não acha, tinham roubado, tinham sumido. Eu não sei que milagre que aconteceu, digitalizaram tudo. Ai, que beleza, que boa notícia. Se o público entrar hoje na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, procurar revista O Tico Tico, vai encontrar 1910, 20, 30, para pesquisa, menina, é maravilhoso você ver. Boa notícia que você deu aqui. E aí eu analiso, assim, essas obras e percebo que há uma preocupação. Em Portugal, principalmente, a escola estava muito reduzida. Eram apenas 3 anos, 4 anos que a criança ficava na escola. Então, os jornais, as revistas também fazem o papel de educar. Então, ali tinha lições sobre ciência, sobre mitologia, sobre história. Então, você tem o aspecto da literatura infantil, mas tem um aspecto também de ensinar, de divertir e de ensinar. Muito bem, e é isso, né? Essa é a função, né, da literatura. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Até já. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes,
dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. De volta aqui no Opinião Livre de hoje com a Lígia Mena, que é doutora em letras, né, uma pesquisadora, vocês viram pelo primeiro bloco, na tese dela ela defendeu e já virou livro, Literatura Infantil Além do Livro, que fala todas essas fases, né, realmente da evolução da literatura infantil e a importância que a criança ia tendo ao longo do tempo, né? Que bom até chegar à importância que ela tem hoje. Esse aqui, rapidinho, para a gente falar sobre outra coisa, é o primeiro seu, a carnavalização na literatura infantil. Só dá um briefingzinho, esse foi o seu primeiro trabalho. Esse é do meu mestrado, a literatura infantil além do livro doutorado, esse aqui foi do mestrado. Eu adorei fazer esse trabalho também, porque eu analisei 3 obras, Brasil, Portugal e Angola, A Montanha d'Água Lilás do Pepe Tela, O Reizinho Mandão da Ruth Rocha e As Aventuras do João Sem Medo. E eu mostrei como a carnavalização ela é utilizada para a denúncia da exploração humana. A carnavalização são elementos do carnaval medieval, não esse carnaval que a gente tem hoje, o carnaval medieval, como é que isso passou para a literatura. Então, quando você tem o pobre que fica rico, o rico que fica pobre, o homem vestido de mulher, a paródia, o riso carnavalesco, ele foi para a literatura. E essas obras que eu analiso, elas foram utilizadas para criticar o poder despótico na época, repressão, ditadura, salazarismo, né? E foi na época do meu mestrado que As Aventuras do João Sem Medo que eu descobri o jornal O Senhor Doutor. Eu estava fazendo uma pesquisa, aí descobri o jornal O Senhor Doutor, que aí eu fui para a tese. Uma coisa vai puxando. Mas esse aqui tem a ver com as análises fantásticas que você também faz, não? Esse aqui eu analiso 3 obras da literatura infantil. Mas além da literatura infantil, você tem Aqui são livros, são obras da literatura infantil mesmo. Que é a literatura fantástica, você faz essa análise, é isso? São literaturas para criança, não chega a ser fantástica, né? O Reizinho Mandão é uma obra conhecida, né? Um rei que ele tinha assim, umas manias muito estranhas. Ele falava assim, por exemplo, quarta-feira ninguém pode cortar a unha do dedão. Ele era um rei despótico, né? Ele é um reizinho mandão, ele não sabia mandar, ele fazia leis absurdas, até que todo mundo no reino para de falar, as pessoas ficam mudas porque elas são censuradas. É um livro que foi escrito em 78, você olha e fala, nossa, né? Como a literatura infantil se adianta. Foi na época da repressão, né? Numa época difícil no Brasil, e mostra essa questão desse reizinho, e é um livro até engraçado, e foi um sucesso da Ruth Rocha. E aí eu mostro como a carnavalização, por meio do humor, né? Ela consegue denunciar arbitrariedades, coisas ruins que estavam acontecendo, né? Até no momento de retorno da liberdade, né? Você tem 79, você tem uma abertura política melhor e tudo. Então eu analisei isso no mestrado. Aí dali veio a ideia de fazer o doutorado, aí o doutorado eu segui mais analisando os livros, as revistas, jornais e tudo. E aqui eu estou vendo que você analisa muito também obras de Mia Couto, sim, Edgar Allan Poe e a J.K. Rowling, entre outros. Quer dizer, você teve que de alguma forma se inspirar nessas análises para chegar no seu produto final? Não, é que quando você trabalha com os livros, né, você... sim, porque eu tenho um livro didático, acho que por isso que você teve... Você trabalha também com material didático, né? Eu fiz um material didático para a PNLD 2014, né, que é Português, uma Língua Brasileira. Foi uma obra muito interessante, na época a editora Leia, hoje a editora Leia Educacional já não existe mais, existe a Leia...
edições gerais. E na época, quando você trabalha com a formação do leitor, você tem que trabalhar com tudo, com Harry Potter, com a literatura africana, com a literatura brasileira, com a literatura portuguesa, com os contos populares, com a cyberliteratura, né? Então você tem que formar aquele leitor de diferentes maneiras. Então o livro didático ele acaba tendo isso, né? Tem que ter essas referências, Tem é que isso? ter essas referências. Hoje a Base Nacional Curricular, na época que o que a gente fez era o PCN só, mas hoje com a Base Nacional Curricular, é essa exigência que você tenha uma variedade só. O aluno ele não pode só ler aquele tipo de literatura, ele tem que ter uma variedade de leitura, né? Trabalhar com literatura africana é muito interessante. Eu trabalhei aqui com o Pepe Tela, que ele é angolano, mas eu gosto muito do Mia Couto nas minhas aulas. A gente também trabalha na universidade, né? Que eu dou aula na universidade. A gente também fala da literatura africana em língua portuguesa. E você tem que passar por um ponto. Você vai trabalhar com uma narrativa fantástica, você tem que falar da Edgar Allan Poe, né? Sim. Imagina e quando você pensa num livro didático de ensino fundamental, você está trabalhando desde o 6º ano até o 9º ano. Então eles têm de 11, 12 até 14, 15 anos, né? Então você passa por tudo isso. E a parte do Harry Potter também? Ah, sim, o Harry Potter teve muito preconceito antigamente, né? Harry Potter, Tolkien, todos esses autores, o Lewis, né? Crônicas de Nárnia, se é literatura, se não é literatura. É uma literatura tanto que forma. Você pode ver. Tem os seus seguidores, sim, né? eu tenho alunos meus que hoje são professores e eles leram Harry Potter. Sim. Não é? Minha filha defendeu tese, ela fez curso de letras, ela defendeu tese com Harry Potter. Então, é algo que você não pode menosprezar. O que criou de leitores, jovens que não tinham lido nada e foram ler, né, Harry Potter. Lógico, depois você tem as críticas, você vai pensar, se você pensa nas narrativas de bruxos de mistério antigas, né? A própria Rowling, ela se baseia muito no Tolkien, né? Na história do Senhor dos Anéis. Então, nada se cria, né? As coisas vão se copiando. Vão evoluindo, né? Mas aí você fala assim, o aluno não lê nada. Né? Fala assim, esses jovens não leem nada, eles leem. Leem, sim. Se vê que eles querem ler coisas que interessam para eles. Então o professor ele tem que fazer uma coisa meio campo, né? Ele vai ver os interesses desse aluno, mas também levar coisas mais do cânone, coisas que você vai ficar só lendo o que ele quer também, fica complicado. Então você fazer esse jogo, quais são as leituras que ele tem interesse e trazendo para ele essa tradição, né? Se não for o professor levar a tradição para ele literária, como é que fica, né? E principalmente quando você pensa no teu material didático, todas essas referências que você falou, tem um foco no letramento, sim, né? Sim. Qual a importância disso? Como é que funciona? Hoje em dia, né, o letramento, antigamente se pensava, né? Letramento é diferente de alfabetizar, né? Alfabetizar, ler e escrever. O letramento é você poder produzir texto e se comunicar com esse texto, não é só escrever, é ler e tudo. Se falava só no texto escrito, hoje a gente fala nos multiletramentos, né? Você trabalha você lê um gráfico, você lê o quadrinho, você lê uma propaganda, você lê o gestual, né? O mundo, e hoje com as mídias, né, digitais, com essas novas tecnologias digitais, você trabalha muito com a cybercultura, com a cyberliteratura. Então o professor, o profissional que lida com o letramento tem que pensar nisso, né? O multiletramento. Você tem que aprender a ler o mundo, né? Você vai ler o mundo e produzir dentro desse mundo. E dentro do mundo atual que a gente está. É muito interessante. Né? Tem que fazer uma leitura do mundo que a gente está, não é? Fiz um trabalho com os alunos que era para fazer uma narrativa por meio de um vídeo. Usar os programas de vídeo que tem e fazer uma narrativa por meio do vídeo. E eu fui procurar aprender, porque você pega o celular e sai filmando, não era isso. Uhum. Você tem que filmar, colocar a locução, se você vai colocar uma imagem, se você vai editar, vai fazer um efeito. Eu achei interessante porque eu fui aprender, porque eu sou uma, né, eu sou curiosa e uma estrangeira digital, eu não sou, né, especializada, mas nós temos hoje os nativos digitais, hoje quem nasceu de 90, 2000 para cá, todos, né, já nasceram nesse mundo digital, mas mesmo eles, a gente acha interessante. As pessoas sabem mandar mensagem no celular, elas sabem, mas quando você vai usar aquilo para algo mais produtivo, algo mais concreto, todos precisamos aprender. Então a gente tem que pensar nessa questão dos multiletramentos e quando você lê, você não lê só o livro, você lê o quadrinho, né? Você lê histórias em quadrinhos. A imagem, o que está querendo dizer. Né? Porque a gente fala, né, letramento, a gente acha que letramento é a alfabetização, mas não é só isso. O letramento, o letramento ele pega essa questão da leitura e da produção, tudo que tem a ver com a língua escrita,
né? Mas a língua escrita, ela está por trás de muitas coisas, né? Se você vai ver um quadro, uma pintura e você vai descrever aquilo, o que você usa para descrever? A sua língua escrita, a língua é falada. Você vai falar, olha que lindo, olha essas cores, né? Então a gente usa a língua escrita mesmo quando você está se referindo a cinema, imagem. Então hoje é muito importante ensinar, né, os jovens a lerem todas essas formas. Então eu sempre trabalho. A literatura infantil para mim é um fascínio, né? Eu fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, agora estou fazendo o meu pós-doutorado, tudo nessa área que eu gosto bastante. Quer dizer, tem material aí de pesquisa? Sim, agora estou... Porque você parou em 1930, não é isso? Ah, sim, vai indo. Vai indo. Mas sempre tem coisas muito interessantes. Não, eu voltei para o século XIX, eu estou estudando Andersen, Hans Christian Andersen, fascinante. Ele tem uma personagem, um conto que chama Rainha da Neve, que eu adoro, né? E assim, ele é muito interessante você observar esse conto e como ele é revisto e revivido em muitas personagens até a atualidade. De, né? Outros autores. Outros autores em outros... Que é aquela história da rainha de gelo, né? Aparece no Crônicas de Nárnia, aparece no Frozen, aparece em ensaios da Vogue, da revista Vogue, em jogos virtuais. Essa figura dessa rainha gelada, misteriosa, que você ama e ela que vai repetitivo, isso, né? Então essas figuras simbólicas dentro da mente, do imaginário do ser humano, por que elas permanecem até hoje? Isso me encanta. Você começa a estudar os contos de fadas, os mitos, você pega a figura dos mitos gregos, né? Figuras como Escade, Perséfone, essas deusas, você vai vendo como isso se repete. Você começa a estudar, tudo parece que está na mitologia. Você fala, não sei o que, não, vocês na mitologia. Te remete sempre à mitologia. E aí você vem... Então você vê que é um percurso muito louco. Você vai da mitologia, você passa século XIX, século XX, XXI e você chega no cyber, né? Você chega no mundo da cultura digital. E quando você chega no mundo da cultura digital, quer dizer, isso significa que a gente tem uma base que continua. Sim, sim. Né? Essa base, ela vem vindo... Por que não morre esse imaginário? O que está em algumas ótima pergunta, por favor. Então, responda. alguns personagens, imaginário? algumas questões, né? Por que elas estão... Assim, essa questão, por exemplo, da rainha... Tem várias que a gente pode dizer. Mas essa questão da Rainha da Neve, segundo as minhas pesquisas, ela representa muito essa relação da beleza e a morte. Né? E Freud fala um pouco disso, né? O ser humano sabe que a morte é inevitável. Então, ele acaba transformando aquela morte em beleza para poder lidar com aquilo, né? A Perséfone, que é uma deusa, né? Que ela é uma bela, virgem, mas ela é a deusa do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Ela é raptada por Hades, lá ela é raptada e ela tem que conviver com esses dois mundos, dos vivos e dos mortos. Então, Freud diz que você tem essa relação da beleza com a morte. O homem, como ele tem muito medo disso, né? Então, ele reveste essa morte de beleza. Por isso que essa Rainha da Neve é interessante. Ela representa muito o contato com a morte, o contato com a sexualidade, os primeiros contatos da sexualidade do jovem, né? Que ele tem fascínio e ao mesmo tempo ele tem medo, né? Então isso vai reverberando em várias histórias que a gente vai encontrar dentro da literatura. Até hoje. Até hoje você acaba... E como que você classifica o leitor de hoje, para a gente encerrar? Hoje é um leitor movente, né? Essa área agora, cyber. Ele é um leitor que ele não é mais contemplativo, né? Ele é interativo, ele está ali, ele está lá, ele está em todos os momentos. O que acontece às vezes é que nós precisamos de um momento sozinho conosco, né? Uma das maiores revoluções que aconteceu na leitura não foi só a imprensa foi importante, a partir começou a imprimir, mas foi a hora que a pessoa pôde pegar um texto, um livro e ler sozinha. Sim. Porque não era assim. As pessoas liam para todo mundo, né? Ficava aquela sala e todo mundo, né? A hora que as pessoas começaram a ler os seus poemas, né? Que a poesia vem antes, né? Até da prosa, e começam a ler os seus poemas em silêncio, essa foi a grande revolução. E a gente está perdendo um pouco isso, de você poder ter essa intimidade e sonhar, né? Pegar esse texto escrito. Eu adoro filmes, eu adoro esse mundo cyber, eu adoro tudo. Mas esse momento, você com aquela palavra, onde você sonha, a personagem, ela tem a cara que você quiser. Você imagina, o jeito a imaginação é muito maior, né? Ninguém te dá ela pronta, você já, né? Então você tem um leitor hoje e eles gostam muito de ler. Os alunos às vezes trazem para mim, eles me ensinam muito. Eles trazem uns livrões enormes. Eles curtem ler. Eles curtem ler. Você fala, gente, vamos ler Dom Casmurro. Ele não lê. Aí ele traz aquele livrão lá, os 6 volumes do Crônicas de Gelo lá do Game of Thrones, do Martin. Ele leu tudo, né? Ele leu todas as Crônicas de Nárnia, leu todos os Harry Potter, leu todos os livros, todas as sagas. Mas ele não quer ler aquilo às vezes que você quer. Então é
um desafio pra gente, né? Mas a leitura, acho que o professor não pode desistir, não. O profissional, não só o professor, né? Aquele que lida com a leitura, não pode desistir. A molecada gosta de ler. Muito bem. Muito obrigada, viu, Lígia, pela entrevista. Obrigada aqui pelas informações. Parabéns pelo livro. Sucesso. Ai, obrigada, tá bom? Silvia. Muito obrigada pelo convite. Muito agradecida. Nossa Opinião, o livro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.